Olá, meus queridos telespectadores da Rede Mundo Maior. Com muita alegria iniciamos mais um programa, Abrindo a Bíblia da TV. Esse programa tem tido, graças a Deus, uma repercussão muito boa. Tem trazido um feedback. Eu tenho recebido muitos, inclusive mensagens no Facebook, mensagens de WhatsApp, de todas essas redes sociais, agradecendo pelo programa. E eu agradeço a Mundo Maior a oportunidade de poder estar sendo, já por 11 anos, um instrumento de libertação e de amor, porque quando Jesus disse que a verdade liberta, como está em João 8,32, nós nos sentimos felizes, jamais orgulhosos, jamais mais importante do que você. Não somos nem nos colocamos como donos da verdade. Somos humildes estudiosos que buscamos esclarecer dúvidas que muita gente tem e que pode ser dirimida com um pouco mais de profundo estudo, um pouco mais de aprofundamento nos ensinamentos de Jesus. A pergunta que tem sido feita agora nessa época que passou a Páscoa é exatamente se existe Páscoa no Espiritismo. E eu começaria dizendo a você que o Espiritismo não tem sacerdote, não tem hierarquia religiosa, não tem rituais. O Espiritismo não tem incenso, andor, cromoterapia, vela, defumadores, cromoterapia, talismãs, pé de coelho, ferradura, nada disso. O Espiritismo busca ser a mensagem do Evangelho redivivo de Jesus. É uma doutrina que foi lançada há 160 anos atrás, quando foi lançado em 1857, o Livro dos Espíritos, e a doutrina veio trazer exatamente luzes para dúvidas, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca nele, que o Espiritismo é a chave da qual tudo se explica de modo fácil. A doutrina espírita é bem refletida por Kardec quando ele diz que a ciência e a religião nunca se entenderam, porque cada um tem visto a coisa ao seu modo. Mas ele sempre defendeu que ciência e espiritismo têm que caminharem lado a lado. E as religiões, às vezes, pecam exatamente pelo excesso de zelo e sendo indiferentes à ciência. É preciso lembrar que, como diz Kardec, tanto a ciência como a religião são criações de Deus. Portanto, não podem se antagonizarem. Têm que se complementarem. Então eu colocaria, a primeira coisa que eu coloco, de onde vem a origem da palavra Páscoa. A palavra Páscoa é uma palavra hebraica. Se escreve Pesach no original e significa passar por sobre. Como se fosse, no Nordeste a gente fala sobrepor, enguiçar. Passar por cima de alguma coisa, a gente chama enguiçar. É um termo popular. E no hebraico isso significa passar por sobre alguma coisa, significando que o anjo de Deus, na 12ª chamada de Deus para o povo egípcio, porque também temos a mania de achar que Deus castigou os egípcios e privilegiou os hebreus, e a gente sabe que todas as 10 chamadas, os 10 sinais, que todo mundo chama de 10 pragas, foram chamados de Deus para o faraó, para os egípcios. Deus também é Deus dos egípcios. Nós não podemos nos julgar melhores do que outros, porque senão estamos negando a própria Bíblia, que fala que para Deus não há acepção de pessoas, como diz o profeta Isaías. Então, aquela 10ª chamada, que foi, vamos dizer assim, fatal para dobrar a natureza do faraó, porque o Egito era um país poderosíssimo, com aqueles faraós que eles se titulavam deuses. Havia uma mitologia, uma idolatria, um politeísmo geral, generalizado, mas o faraó era o maior.
Então é nesse sentido que Deus queria mostrar a ele que não era assim. Que o verdadeiro Deus era o Deus de Moisés. Mas imagine que o faraó ia entender que aquele povo que ele escravizava há 400 anos era o povo que realmente tinha sido escolhido por Deus para implantar o monoteísmo no planeta. Ele nunca, materialmente falando, há 3.000 e quase 4, 5 mil anos atrás, a natureza daquele povo não tinha essa condição. A mentalidade deles é uma mentalidade da força do poder material e não espiritual. Então a Páscoa surge exatamente quando Deus, com a 10ª convocação feita aos egípcios, ele pede aos hebreus que coloquem nos umbrais da porta o sangue de um cordeiro, porque a casa que tivesse o sangue daquele cordeiro, quando o anjo de Deus, que alguns chamam de anjo da morte, né, que realmente foi o anjo que matou, tirou a vida dos primogênitos como sinal do poder de Deus, quando aquele anjo passasse, ele não entraria naquelas casas, porque era a casa do povo hebreu. Então o anjo não entrou, passou por sobre, ou seja, o anjo Pessah, por sobre todas aquelas casas, e aí, com essa força, com esse sinal, o filho do faraó morre, porque era primogênito, e todos os primogênitos, dos animais, de todos, menos do povo hebreu, porque tinha sido exatamente poupado por causa da forma como o Espírito de Deus avisou a Moisés que assim seria. E é isto que origina a Páscoa judaica. Essa é a história que culminou com a passagem do anjo por sobre as casas com os umbrais, e aí isso originou a libertação do povo hebreu. É uma história muito bonita e que, como Jesus era judeu, como Jesus celebrou várias vezes a Páscoa judaica, ele celebrou a sua última Páscoa entre nós e que deu origem ao que se chama Páscoa cristã, que é o que nós estamos vivendo agora. Mas vamos continuar com esse assunto na segunda parte do nosso programa. Não saia daí. Num minuto estaremos de volta. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.